Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Nós vamos estar seguindo com o nosso circuito bíblico da semana 47 e nós vamos estar lendo hoje do capítulo 15 de João. Queria convidar vocês a orarmos juntos antes de começar. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra e peço que o Senhor esteja traduzindo aos nossos corações e o que o Senhor tem aqui nessa mensagem para nós hoje, Pai, que o seu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, Pai. Cala as vozes, pare toda interrupção que pode acontecer e que nós podemos ouvir a tua voz, Pai. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você, então, para seguir comigo, João 15. Eu vou estar lendo da Bíblia NVI. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu o amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não o chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: ame-se uns aos outros. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto do que nós estamos lendo aqui. Essa parte que Jesus está falando foi logo após a última ceia, antes da sua crucificação. Ele estava falando com os seus discípulos, ele não estava falando com uma multidão, ele estava falando ali com os seus discípulos, no cenáculo, que é o andar superior da casa, o upper room, onde tinha esses encontros importantes, onde tinha os jantares e onde que ele poderia falar com esses discípulos. Aqui ele fala sobre a vinheira, que era muito familiar para os judeus. No Antigo Testamento, Israel é chamado de videira. A gente vê isso em Salmos 80, ele tem uma parte que diz: do Egito trouxeste uma videira, plantaste e lançou raízes. E em Isaías 5 diz: Deus é o agricultor que plantou Israel, mas a videira produziu uvas ruins. Então ele está usando já algo que eles estão familiar. E quando Jesus aqui diz: eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo que ele é o verdadeiro cumprimento daquilo que deveria ser. Do mesmo jeito que foi usado para Israel, agora ele está dizendo: eu sou a verdadeira videira. E ele está dizendo aos discípulos que
não é estar ligado a Israel, a nacionalidade que traz a sua vida espiritual, mas é estar ligado a mim. Ele que é a fonte da vida. E o Pai é aquele que cuida e poda. E lendo essa parte que nós lemos aqui do capítulo 15, a 1 a 17, pensando nesse contexto que nós falamos aí, tem tantas verdades que nós podemos aprender aqui, tantas coisas lindas que nós podemos aprender aqui, mas eu queria destacar 3 coisas que eu aprendi quando eu estava refletindo sobre João 15. A primeira coisa que eu vejo, que eu aprendo, a primeira verdade aqui é que nós não podemos dar frutos por nós mesmos. Nós precisamos permanecer. A palavra em inglês abide, que dá o senso de ficar ali, permanecer. É algo que você fica do mesmo jeito com uma pessoa que você ama, não necessariamente pedindo as coisas, mas passando tempo junto, permanecendo junto. Eu trouxe aqui um galho que eu acabei de arrancar de uma árvore e é um ramo, vamos dizer que é um ramo. E se nós olharmos para esse ramo, nós podemos, se nós tentarmos pensar em estratégias como poderia dar frutos, esse galho não vai dar frutos. Nós podemos ter vários contatos, várias pessoas que nós conhecemos, e se nós pararmos aqui, trazer todos esses contatos, todas essas estratégias, nós não conseguimos fazer que ele dê fruto. Não tem nada que nós podemos fazer aqui para que ele dê fruto. Ele já foi arrancado da árvore. Provavelmente daqui um pouquinho ele vai começar a se secar. Já está começando a murchar aqui as folhas que eu arranquei. Talvez nós podemos pegar um durex e colar uma fruta aqui para quem chegar parecer que está dando fruta. E por um tempo pode até parecer que deu fruta mesmo. Mais cedo vai começar a secar, a folha vai cair, a cola do durex vai acabar e a gente vai ver que não é fruto nenhum. E quando eu comecei a refletir sobre isso, que o único jeito de dar fruto é permanecer em Cristo, em Jesus, comecei a refletir sobre a minha vida, sobre o que é esse permanecer. Às vezes eu olho ao meu redor, às vezes eu vejo pessoas ao meu redor dando fruto em certas áreas e eu penso, eu devia estar dando fruto também, eu devia ter uma estratégia, eu devia fazer X, mas o que a gente lê aqui, que não é isso que está escrito, o que está falando é para nós permanecermos em Cristo, não é mais estratégia, não é quem nós conhecemos, é o permanecer em Cristo. E quando a gente começa a olhar ao nosso redor, às vezes, e começar a pensar em estratégia, nós olhamos aqui que isso não é o que ele está pedindo. Ele está pedindo para nós permanecer. Ele que é a fonte, ele que é a videira, ele que sustenta, é ele que dá vida, é dele que sai o que nós precisamos para crescer. E permanecer é difícil. Permanecer tem que ter esforço. A nossa vida é tão ocupada, essa vida corrida que nós vivemos, sempre com pressa, a gente corre sempre. É uma luta para mim não sempre estar com pressa. Não sei nem para onde que a gente está correndo com tanta pressa, mas é pressa no dia a dia, na casa, limpa a casa, arruma a casa. Os filhos, tem que ir para a escola, registrei para a escola, trabalho, casamento, o futebol da criança, já registrei, peguei o uniforme, é o médico, eu marquei, é o dentista. E é tantas coisas que tem para ser feito no nosso dia a dia, eu começo a tentar sentar e criar estratégia de como eu vou dar conta de tudo, de todos ao meu redor, como que eu vou ajudar, e chega no sufocar. E o que a gente lê aqui não é crie mais estratégia, não é faça mais, não é crie mais lista, é permanecer, é abide, é fique aqui. Permaneça em Cristo, permaneça na palavra, no que Ele tem nos ensinado. E aí eu paro tudo, eu olho para esse texto e tá dizendo a promessa aqui que nós vamos dar muito fruto. Não é nem pouco, é muito. Isso chamou minha atenção, não tá falando que você vai dar um frutinho e tá falando que nós vamos dar muito fruto se nós permanecermos, mas nós estamos permanecendo nele.
nós estamos permanecendo na nossa rocha, no nosso Salvador, nós estamos fazendo Ele Senhor da nossa casa, da nossa família, da nossa finanças, nosso trabalho. Eu confesso que às vezes eu começo a me perder, corre para um lado, corre para o outro, e é uma luta. Esse estudo aqui mesmo, para mim, estudar um pouco mais e refletir, além da nossa leitura diária, é um esforço que eu tenho que fazer. Nós temos que lutar para permanecer em Cristo, para estudar a palavra dele, o que ele tem para falar. Às vezes nós começamos a permanecer não na árvore, não na videira, em coisas, em pessoas, em podcasts, em pastores, coisas boas. Todas essas coisas são boas. Eu tenho crescido muito com as pregações que eu tenho ouvido no podcast, com os pastores com quem eu caminho, mas não é a videira é Jesus. Ele é a fonte da vida e nós temos acesso a Ele. Nós não precisamos de ninguém mais para ter acesso a Ele. Ele que vai nos dar a vida. Isso às vezes se perde no nosso dia a dia. Nós começamos a manter essa vida ocupada, com muitas coisas no calendário, correndo para um lado para o outro, mas nós sempre temos que lembrar que nós precisamos permanecer em Cristo. Se isso quer dizer que você vai ter que acordar meia hora antes do seu trabalho, meia hora antes das suas crianças levantarem, no silêncio, na escuridão, antes que a casa comece a ficar agitada, so be it. Nós temos que lutar para esse permanecer. Se fosse tão fácil, ele não estaria nem lembrando os discípulos aqui a permanecer, porque um deles já não tinha permanecido. Aqui Judas já não estava mais, já não tinha permanecido. É por isso que ele está nos lembrando, permaneça. Ele é a videira, ele é a fonte. A segunda coisa que eu tirei, a segunda verdade aqui é que permanecer é obedecer. Eles estão juntos. Não tem como você permanecer e não obedecer. E obedecer o quê? O que ele pede pra gente obedecer aqui? É o mandamento dele. Se você olhar no versículo 17, disse, ame uns aos outros. É tão simples. Ele falou, ame uns aos outros, é tão simples, mas é tão difícil ao mesmo tempo amar pessoas que nos tratam mal, pessoas que não tratam a nossa família mal, pessoas difíceis. É difícil, mas é o que ele pediu para nós fazermos. Tem pessoas que às vezes eu nem quero estar perto. Imagine amar, é difícil. Pessoas que realmente são difíceis de amar. A gente não quer tempo, não quer estar com eles. Toma nosso tempo, toma nossa energia. Mas aí quando eu paro para pensar que o Criador do mundo, ele não precisava de ter feito isso. Ele é dono de tudo. Ele tinha tudo nas suas mãos. Ele amou essas pessoas. Por que eu não posso amar? Por que eu não posso amar? Que amor é esse que ele teve, que ele olhou para essas pessoas que ele não precisava, mas ele decidiu amar. E ele pede para que nós fazemos o mesmo. Aí sim nós vamos ser discípulo. Aí sim o Pai vai ser glorificado. Então quando eu me pego no meu dia a dia, às vezes nós temos os nossos afazeres e amar uns aos outros não está na minha lista. Eu foco na minha lista, eu amo criar lista no dia a dia e fazer aquele cheque, fiz aquilo, aí dou aquele cheque, terminei, aquilo me dá até uma paz saber, tô fazendo. Mas aquela lista dificilmente tem amar alguém. Às vezes a gente deixa pro resto, quando dá tempo, se der tempo eu vou lá, se der tempo eu ligo para aquela pessoa. E o que ele tá pedindo aqui, o mandamento dele, é que nós amamos uns aos outros. Esse é o que ele está nos pedindo. E a terceira coisa que eu queria compartilhar é que quando nós darmos frutos, o que nós pedimos, ele vai nos conceder. Se você olhar, voltar no versículo 16, o que ele diz lá é: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, o que ele está nos dizendo aqui é que se nós darmos frutos, se nós permanecer, ele vai conceder o nosso pedido, mas não é agora sim eu estou dando fruto, agora sim ele vai me dar o que eu estou pedindo, eu vou prosperar, eu vou ter o que eu quero e o que eu pedir ele vai dar. Não, porque daí
é quando nós aprendemos a não pedirmos mal. É quando nós realmente pedimos nele, por ele, para ele. O que realmente está no coração dele. Não essas coisas terrenas que nós queremos. As nossas orações começam a mudar. Às vezes nós oramos para o nosso filho, Deus abre portas. Crescendo, eu pensando no que eu ia fazer na faculdade. Eu lembro muitas vezes ler artigos da Forbes de qual que seria o trabalho que dá mais dinheiro, a faculdade, o diploma, bachelors e masters. Mas a minha pergunta devia ter sido, Senhor, para que o Senhor me criou? Para que eu estou aqui? Não o que vai me dar mais dinheiro, não o trabalho que hoje está mostrando que está em alta, que vai estar crescendo. Para que o Senhor me criou? E hoje a minha oração para meus filhos mudou, não é Deus abre porta para que eles tenham um trabalho bom e ganhem. Sim, tudo isso é ótimo, eu espero que isso tudo aconteça. Mas eu começo a orar, Deus, para que o Senhor criou o meu filho e a minha filha? O que o Senhor quer usar eles para quê? Qual o propósito dele? Usa isso. A nossa oração começa a mudar quando a gente começa a orar o que está na Bíblia. É lermos versículo e orar aquilo ali sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, porque nós começamos a entender que tudo é para ele, tudo é por ele. Nós somos um cisco. Nós focamos tanto no nosso dia a dia aqui, como se isso é a parte mais importante do que nós temos que fazer com o nosso tempo. Mas um dia nós vamos pensar, nós vamos parar e refletir o que nós fizemos com o nosso tempo. O que nós fizemos com o que Deus nos deu? Esse corre-corre, para onde? Por quê? Para quê? Nós estamos usando o nosso tempo, nós estamos colocando ele, nós estamos na videira, na verdadeira videira, nós estamos permanecendo ou nós estamos nessa correria, sentindo que a cabeça está ficando um pouco fora d'água para nós não drown, nos afogar. Não é isso. Ele pediu que nós permanecesse neles. E o fruto não vai ser algo que nós vamos forçar. Esse galho não pode forçar e criar o fruto. É simplesmente ele permanecer, ele vai dar fruto. E isso nos traz paz em saber permanecer nele e nós vamos dar fruto. Não vai ser estratégia, não vai ser pessoas que nós conhecemos. Jesus escolheu discípulos pescadores, não foram as pessoas mais inteligentes, ele escolheu pessoas simples, mas eles permaneceram em Jesus. E é isso que o texto nos diz para fazer aqui. Quando nós pararmos e pensarmos, como diz que nós vamos refletir sobre o que nós fizemos com o nosso tempo, o que nós fizemos com o que nos foi dado. Nós compramos muita terra, nós compramos muitas casas, ótimo. Daqui 3 gerações, eles nem vão lembrar os nossos nomes. Os netos dos nossos netos provavelmente nem vão saber os nossos nomes. Por que nós focamos tanto nessas coisas em vez de estar focando no eterno, em Jesus, o único Senhor das nossas vidas? Quando Davi orou, se você olhar em Salmos 27, a oração dele foi assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Davi, o homem que tinha tantas coisas, tantas pessoas ao seu redor, o que ele pediu foi que ele fique na casa do Senhor, que ele contempla, que ele fica, que ele permaneça, abide e fica ali na presença do Senhor. Olha o que ele pediu. E é isso que nós devemos pedir também. Oramos para que tudo seja feito para Ele, para a glória dEle, para darmos frutos para Ele, para nós permanecer para Ele, para que nossas orações sejam respondidas para Ele. Não focar tanto no nós, em nós, no que nós queremos, no que nós achamos que é certo. Nós somos tão limitados, a nossa vida aqui é tão rápida. Tudo acontece tão rápido, nós somos um cisco comparado com o que Deus tem preparado para nós, não é nada. E eu quero desafiar você, se você não teve a chance de ter esse momento, de entrar no seu quarto, de fechar a porta e ser você e Deus. Cale as vozes, cale os medos, as inseguranças, o que as pessoas dizem. Se você não teve a chance de se render, de entrar no seu quarto, fechar a porta e render e dizer: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida.
Faça isso hoje em nome de Jesus. Faça isso. Se rende. Clame a Ele. Diga para Ele que você é nada sem Ele. Você vai ser um galho, um ramo seco. Você vai morrer. Nós precisamos permanecer nele. Peça a Ele que te ensine o que é permanecer. Na vida, no seu contexto, no que você vive hoje, no estado que você mora, na cidade, na escola, no trabalho, o que é permanecer em Cristo? Peça a Ele que te ensine isso. E eu quero fechar com nós oramos, fazendo essa oração, se você quer orar junto comigo, que Ele ensine a nós a permanecer neles. Que nós podemos ler esse João 15 aqui tão lindo, tantas coisas para nós aprendermos, que nós continuamos permanecendo nessa videira. Eu quero convidar você para estar orando comigo. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos alcance, nos renove, nos lembre na nossa vida ocupada, nos nossos sonhos, nos nossos planos, tudo que nós queremos fazer, que o principal é permanecer em Ti, Senhor. O principal, não há nada mais que importa mais, não há família, não há trabalho, não há casa, não há emprego, não há nada mais que importa além do que permanecer. Nos ensine o que é realmente permanecer em Cristo. Não deixa que nós olhamos para a nossa direita, à esquerda, tentamos esforçar a dar frutos por nós mesmos, olhamos para o lado e queremos dar fruto, espremer, não vai acontecer. O fruto só vai dar se nós permanecermos em Ti. Senhor, nos ensina o que é permanecer. Eu oro isso e clamo que isso seja uma verdade, Senhor. Em nome de Jesus é o nosso pedido hoje. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém.